Minha querida companheira Janja, minha querida ministra Nízia Trindade, meu caro governador Cláudio Castro, companheiros parlamentares aqui presentes, vereadores, vereadoras, deputados e deputadas, meu querido companheiro Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e sua companheira Cristina Paes, companheiro Daniel Sorange, nosso secretário municipal de saúde, deputado federal, por meio de quem eu quero cumprimentar todos os secretários que estão aqui nessa fila da frente, companheiro Alexandre Modesto, coordenador-geral do Supercentro Carioca de Saúde, querida companheira Sheila Santos Cardoso, a nossa liderança comunitária aqui nessa mesa, queridos amigos, amigas, funcionários, há duas coisas que eu queria dizer do significado da inauguração desse Supercentro de Saúde Carioca. Primeiro, eu sei que tem um centro de imagem que eu não fui visitar. Estou vendo até o Márcio Fortes aqui, o Márcio que foi meu ministro das cidades, quando eu fui presidente da outra vez. Parabéns, Márcio. Primeiro, o centro de imagem que foi inaugurado em outubro e que eu não pude vir aqui porque ainda não era presidente da República. E é muito importante porque quando a Nízia foi convidada por mim para ser ministra da Saúde, a primeira coisa que eu disse para ela era que nós precisávamos dar um jeito de enfrentar a questão das especialidades. Porque a vida do povo pobre, do povo mais humilde, ele até tem acesso a uma UPA, ele até tem acesso a um centro de saúde para fazer a sua primeira consulta. Mas quando o médico pede para ele visitar um outro especialista, que vai cuidar do seu olho, que vai cuidar, sabe, de uma imagem, que vai cuidar de qualquer outra especialidade, ele não tem. Aí ele espera 8 meses, 9 meses, 1 ano. Às vezes ele morre sem ter o atendimento do chamado especialista. E antes de chegar aqui no oftalmologia, eu passei ali num centro de odontologia. Quando eu criei, ainda no meu governo, em 2003, o Brasil Sorridente, o ministro era o ministro Humberto Costa, eu lembro que o que me motivou a criar um programa para cuidar dos dentes da pessoa era que eu viajava muito o país, Eduardo Paes, governador, e a coisa que mais me deixava triste era ver uma pessoa, uma menina de 18 anos, de 19 anos, às vezes até com menos idade, sem nenhum dente na boca, ou às vezes faltando, sabe, 4 ou 5 dentes na boca. Aquilo porque faltava tratamento, aquilo porque a qualidade da água não prestava, não sei o que acontecia, mas o dado concreto é que a pessoa não conseguia mais sorrir sem colocar a mão na boca. E eu achava que era preciso transformar a questão odontológica numa questão de saúde pública, porque naquele tempo, Nízia, não tinha os convênios que a gente faz, não colocam odontologia. Ou seja, é impressionante a gente não ter odontologia nos planos públicos de saúde, como se a boca não fizesse parte do corpo humano, como se não fosse uma coisa importante para a gente sobreviver. Pois bem, nós criamos o Brasil Sorridente, criamos milhares de centros especializados, e quando eu venho aqui e passo num centro daquele, eu fico imaginando o quanto é importante a gente fazer as pessoas voltarem a sorrir. Eu, na época que eu fui criar, eu recebi um companheiro de Pernambuco que trabalhava no porto de Suape, lá em Recife, e não sei por que colocaram umas castanhas de caju na mesa, e esse companheiro não conseguiu pegar a castanha de caju, porque ele dizia: presidente, eu não posso mastigar, eu não tenho dente. Na época eu estava com o governador Eduardo Campos, e eu falei: Eduardo, você ainda não mandou esse rapaz ir num centro odontológico cuidar dos dentes? Ele não tinha mandado, mas o rapaz foi. E passados uns 6 meses, esse rapaz voltou lá no Palácio do Planalto com dente. Eu coloquei castanha. Falei: presidente, como é bom comer uma castanha. Eu já estou conseguindo
eu já estou conseguindo até comer uma carne de sol. Agora, já que você me deu os dentes, presidente, agora me dê um carrinho para mim poder viajar. O carrinho eu estou devendo até hoje. E quando eu venho a um centro, sabe, que trata do problema do olho, é outra necessidade vital. Ou seja, nem todo mundo pode pagar um oftalmologista. Nem todo mundo. Nem todo mundo que tem um problema, por menor que seja no olho, ele consegue um oftalmologista. Parece uma coisa muito distante do povo pobre. Você vai numa UPA, você vai num centro de saúde, você tem lá o cara que te atende, que pergunta o que você tem, mas se você precisar de um oftalmologista, você tem que ir no especialista. Esse especialista, às vezes, não existe na fila para o povo pobre, para o povo trabalhador, para o povo mais humilde. Então, quando a gente vem aqui e a gente vê um centro, eu acabei de colocar um óculos no rosto de uma menininha, acho que de 8 anos ou 9 anos, sabe, que tem miopia. Então, quando você vê uma criança dessa receber um óculos de graça, oferecido pelo Sistema Único de Saúde, oferecido pela Prefeitura, é uma demonstração de que esse país pode ser diferente do que ele está sendo. A quantidade de pessoas que tem na periferia do Rio de Janeiro, não é no interior não, é aqui na periferia do Rio de Janeiro, aqui nas comunidades cariocas, a quantidade de pessoas que tem problema de catarata e que não sabe que é fácil operar, agora ele sabe que ele pode vir aqui nesse centro de oftalmologia e operar da catarata de graça. É uma operação que dura 10 ou 15 minutos, essa pessoa já está curada e pode enxergar outra vez. Mas mais importante é saber que tudo isso é feito pelo nosso querido SUS. O SUS, que foi criado em 88 pela Constituinte de 88, o SUS que foi, ao longo desses últimos anos, atacado, todo dia se falava mal do SUS, todo dia, porque ia 1.000 pessoas no SUS, 990 era atendido, ninguém falava nada, mas uma que não fosse atendida era motivo de aparecer na televisão, e o povo, então, não acreditava no SUS, o povo desacreditava do SUS, o povo achava que o SUS não valia nada. Veio a crise do Covid-19 e quem salvou muita gente nesse país foi exatamente o Sistema Único de Saúde, a quem nós devemos muito agradecimento ao SUS e aos funcionários do SUS, que foram verdadeiros heróis. Então, querido Eduardo Paes, eu acho que eu não sei se vocês ouviram uma máquina que passou aí, que falaram PET scan. PET scan é uma máquina para chique. Não é máquina para pobre. Sabe, um peão de fábrica, sabe, não consegue chegar numa PET scan. Um povo da periferia não consegue chegar numa PET scan, porque é uma máquina sofisticada, que custa alguns milhões de dólares. O uso dela do hospital privado é caro, as pessoas pobres não podem pagar. E você está tendo a primeira aqui, né? Eu acho que a primeira precisa ter a primeira, a segunda e, quem sabe, ter a terceira. Porque através do PET scan é que a gente descobre doença que a gente nem imagina. Eu fui uma vez no médico com a garganta inflamada. Passei no otorrino, ele me deu um remédio, falou: sua garganta está muito inflamada, você vai tomar tal remédio e chupar tal pastilha. Quando eu saí, um outro médico falou assim para mim: ô Lula, você não quer fazer o exame no PET scan? Aí eu fui no PET scan. E aí, em outubro de 2011, eles descobriram que eu tinha um câncer na garganta, que tinha menos de meio milímetro, era uma coisa pequena. Mas se eu não tivesse descoberto a tempo, poderia ter virado uma coisa grande e eu ter perdido essa voz maravilhosa que vocês estão ouvindo agora, porque eu ia perder as cordas vocais. Bem, então, Eduardo Paes, parabéns, governador, parabéns, querida Nízia, parabéns, parabéns aos funcionários. E eu vou terminar com um aviso para vocês. Um aviso que é a questão da vacina. Nós tivemos, nos últimos tempos, a maior campanha que eu já vi alguém fazer do negacionismo de uma vacina.
Eu nunca tinha imaginado que um presidente da República fosse capaz de mentir descaradamente sobre os benefícios da vacina, envolvendo religião, envolvendo o povo mais pobre, dizendo que as pessoas que tomassem vacina virava isso ou virava aquilo, ou seja, não tinha mentira que não fosse contada para evitar que o povo tomasse vacina. Eu tenho dito, governador e prefeito, que efetivamente o governo é responsável por mais da metade das pessoas que morreram, porque poderia ter sido evitado pelo menos umas 350 ou 400 mil mortes da Covid-19. Mas não foi. Agora a gente só tem que lamentar, sabe, o que aconteceu nesse país, lamentar pelas vítimas e fazer um convite a vocês. Pelo amor de Deus, a gente não pode ser ignorante a ponto de achar que não vale a pena tomar vacina. Uma mãe que não leva o seu filho para tomar vacina contra a paralisia infantil, uma mãe que não leva o seu filho para tomar vacina contra o sarampo, contra a rubéola, contra qualquer outra coisa, eu fico me perguntando que tipo de amor que essa mãe tem pelo seu filho, que ela não cuida do filho no momento mais importante que essa criança pode ser vacinada e pode evitar ter uma doença mais delicada na vida dela. Agora vai começar a campanha do Zé Gotinha. Sabe? Agora vai começar. A gente não pode vacilar, a gente não pode brincar. É uma questão da ciência. Eu, se tiver 10 vacinas da Covid e 50 para tomar, eu tomo tantas quanto for necessária, porque eu gosto da minha vida. E eu acho que cada um tem que gostar da vida dos seus filhos, levar as crianças na idade certa. É por isso, Nízia, que o Bolsa Família está voltando, e o Bolsa Família volta com uma coisa importante. Porque o Bolsa Família volta com condicionantes. Qual é a condicionante? Primeiro, as crianças que vão receber, as crianças até 6 anos de idade vão receber R$150 a mais. Segundo, as crianças têm que estar na escola. Se não estiver na escola, a mãe perde o auxílio. Terceiro, as crianças têm que ser vacinadas. Se não tiver atestado de vacina, a mãe também perde o benefício. Quarto, a mãe, se tiver estado de gestação, ela tem que fazer todos os exames que a medicina exige para que ela possa ter uma criança que nasça robusta, forte e bonita como eu. É assim que eu desejo para que todo mundo cuide da vacina, Nízia, porque hoje, além da propaganda, é preciso convencer as pessoas. É preciso convencer o pai e a mãe de que uma criança tem que tomar vacina para o bem da criança, para o bem da família. Dito isso, eu quero agradecer a vocês, primeiro pelo carinho, segundo dizer para vocês que não é apenas eu votei, não. A Petrobras vai voltar a funcionar aqui no Rio de Janeiro, o BNDES vai voltar a fazer investimento, sabe, no setor produtivo desse país. A gente vai voltar a construir navio outra vez nos estaleiros aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai recuperar também a indústria de óleo e gás nesse país, além de outros projetos importantes que nós vamos ter para implantar no Rio de Janeiro. Querido Eduardo Paes, não apenas por sua causa, por causa do governador, por causa do amor que eu tenho pela cidade maravilhosa, é que eu digo para você, não me faça discurso, apresente projeto que o dinheiro aparece. Se não tiver projeto, não tem dinheiro. Um abraço, gente, e parabéns, prefeito. Parabéns por tudo.